E aí, turma, estou aqui em mais um episódio desse podcast e hoje é um episódio muito especial, porque eu recebo grandes amigos que fizeram parte da minha vida de forma muito intensa na construção cômica, teatral. A gente tem muita história juntos. E vocês que acompanham aí o canal já conhecem o Fábio Silvestre, que inclusive fez um episódio do Escola da Comédia dando dicas com a sua voz sexy. E talvez vocês não conheçam o Marcão Freire, grande Marcão Freire, que é um grande amigo, que a gente fez muita coisa junto, assim, e é uma felicidade receber essa dupla aqui. E sejam bem-vindos e obrigado pelo tempo de vocês, mano. Muito legal ter vocês aqui, é nóis. Os dois são atores, eu não apresentei direito, na verdade, né? Os dois são atores, são comediantes, e a gente se conheceu em Curitiba, né? Tanto no teatro quanto nos rolês de show de humor, de noite, de bar, né? Então a gente tem isso em comum. Tanto a gente tem números de comédia, que é de uma galera mais da comédia, do stand-up, dos personagens, como a gente também faz teatro. Então a gente tem essa coisa aí nossa, porque nem todo mundo que faz comédia faz teatro, nem todo mundo que faz teatro faz comédia de bar, né, de stand-up, esse tipo de coisa. Então a gente tem isso em comum e eles são muito bons no que eles fazem. Não estou puxando saco, eu gosto realmente. Tanto que Marcão Freire esteve na Netflix comigo, naquele especial que vendemos para a Netflix. Estava lá Marcão, meu convidado, Afonso Padilha. Primeira vez que Afonso Padilha foi para o Netflix foi no meu show, não foi nesse Alma de Pobre, que é 1000 vezes melhor naquele show que eu fiz. Não, foi no meu show ruim. Tá bom? Então sejam bem-vindos. Muito legal ter vocês aqui, mano. É Fábio Lins! Podcast do Fábio Lins. Valeu, obrigado. Muito bom estar com vocês dois também aqui. Obrigado, Fábio. Somos uma conversa entre amigos aqui, na verdade, né? Uma reunião de tempo de vida. Um tempo, sei lá, uns 4, 5 anos que a gente passou junto entre teatro e comédia em Curitiba. Eu acho que se desse, a gente tinha que só pedir, cada um pedir um lanche do Carina, e aí esse encontro ia estar perfeito. Final show. Em São Paulo, o pessoal ia, no meu tempo de circular bastante para São Paulo, ia na Bela Paulista. Em Curitiba, fechava no Carina. O Carina é bem mais barato, né, que a Bela Paulista. Eu fui agora em São Paulo, nossa, eu me assustei com o preço. Me assustei, já foi mais barato, hein? Ou eu tinha mais dinheiro, não sei, mas eu me assustei. Eu pedi as mesmas coisas, assim, e deixei um rim de entrada. Eu acho que são as duas coisas, Silvestre. Você tinha mais dinheiro e também tá mais caro. Caro demais, não tá louco? 27 pila, uma mão com cassis, 27 pila. Não era tão caro. Vai estar no aeroporto? Puta merda, cara, eu adoro. Mais caro que o aeroporto. Mais caro que o aeroporto. É status, não, cara. Né, Silvio? É status de dizer que está comendo um barzinho popular. Mas tem os rolês Gato Preto, o Fábio Silvestre, ele que arrastava as pessoas para ir no Gato Preto. Eu conheci Gato Preto de tanto ver o Fábio Silvestre falar do Gato Preto, Gato Preto, Gato Preto. Gato Preto é um patrimônio da cidade de Curitiba, assim, da boemia de Curitiba. Eu sempre descrevi o Gato Preto como um lugar um puteiro de beira de estrada que colocaram no centro da cidade, assim, com a mesma trilha sonora e as mesmas funcionárias. É um lugar espetacular, mas é muito mais conhecido pela costela que é servida lá, que é um espetáculo, assim. Então, o fim de noite mais roots em Curitiba termina no Gato Preto, comendo costela às 5 da manhã, tomando cerveja e conversando com as funcionárias. Lindas garçonetes banguelas servindo uma costela para você. Não, um grande lugar. Um rapaz no tecladinho de karaokê, tocando uma musiquinha, ambiente. Não, e ainda assim, a safadeza, eu quando fui fazer um personagem que circulava pela noite, que era o detetive Bisinelli, eu descobri que a maioria desses caras de órgãos da noitada de Curitiba nem tocam. Eles só deixam programado. E ligam
Eu fico ali fazendo de conta. Então, sério? Mas eles fingem que tocam, mas tá tocando automático. Tá tudo no automático ali. Mas vale a pena. Mesmo assim, é um lugar autêntico, apesar dessa falsidade. Circula a história que dizem, e é verdadeira, não é mito, que eu já confirmei, de que o Julio Iglesias estava hospedado num hotel 5 estrelas ali pertinho e deu fome de madrugada, lá 1 da manhã, depois de se apresentar. E o único lugar aberto era o Gato Preto e ele foi. Daí diz a lenda que ele foi conversar com o tecladista para ele tocar Begin to Begin, que é um dos clássicos dele, assim. Aí o tecladista disse que nem se fosse o próprio Julio Iglesias eu deixava. E não deixou. Maravilhoso. A gente trabalhou muito no Lala Schneider, né? O Fábio trabalhou, né? A gente foi explorado, né, Marcão? No Lala Schneider. Eu lembro de receber meu cachê no envelopinho. Você balançava, você sentia 3 moedas rolando lá dentro, assim, ó. Tinha a festa da meia-noite, tinha um monte de aluno que ia trabalhar, um monte de gente que ia trabalhar, tudo na porcentagem. Mas a porcentagem era 3%, 2% do líquido. Nossa, mesmo gente, assim, eu não peguei essa porcentagem, eu só fui aluno fazendo estágio, viu? Eu não peguei essa porcentagem, não. Agora, mas tinha uma coisa muito mágica para mim, que era estar no Largo da Ordem e sair dali, e aí ir para os barzinhos em volta. E não era uma loucura, meu Deus, que rock and roll. Não, era bem interior, né? Tinha um clima meio interior, assim, né? Uma coisa meio... Mas era noite. O Lala tem uma coisa que as pessoas não podem esquecer de verdade, que tinha uma tensão sexual de noite, mesmo que fossem alunos, que as pessoas cresceram, criaram namoros, casamentos, naquele lugar que eles entravam na escola. Você entrou com quantos anos lá? 15, né? Com os hormônios pulando. Assim. As coxinhas explodiam ali de testosterona e progesterona ali naquele lugar. Eu casei com uma aluna na época lá, minha primeira esposa era aluna do Lala. Pois é. Sim, é verdade, mano. É verdade. Não, tinha muita pegação na coxinha, era impressionante. Ixi, Maria. Agora, eu até hoje eu era muito sério, assim, né? Tipo, imagina, comecei a fazer, né? Com 13 anos, estava lá fazendo filme lá, já fazia teatro e tal, e eu levava muito a sério, era muito, tipo, caralho. E quando eu entrei no Lala, isso foi se dissolvendo com os anos, assim, mas no começo era muito, muito, muito sério, tudo muito sério. E eu lembro até hoje de uma das meninas lá que cara, ela deu uma brecha assim para mim no camarim, entendeu? Ela tipo tirou o sutiã assim e ficou tipo, e aí, Fábio, não sei o quê. E eu assim, não, eu sou ator, essa menina é uma atriz, entendeu? E a gente tá aqui, eu vou olhar no olho dela e eu tô me maquiando, cara, e ela ficou, e eu não me toquei que era uma parada que, tipo, ela tava ali dando e até hoje eu, tipo, sempre né? O virgem de 15 anos ali, literalmente. Mas eu me assustei também, porque quando eu comecei a fazer espetáculo ali, e espetáculo com gente que já era, tipo, artista mesmo, digamos assim, a meninada andando sem sutiã ali no camarim, lá na parte de cima, no Calígula que a gente fez junto, né, por exemplo. Eu ficava assim, tipo, tentando passar que era a coisa mais normal do mundo para mim. Você nunca soube disfarçar, Marcão. O Marcão nunca soube disfarçar. Os olhos dele sempre corriam na direção. Não venha se fazer. Nossa, a risada dele deu até um eco, assim, foi meio dramática. Para quem não conhece, o Marcão, 1,90 e tanto de altura. Hoje ele super emagreceu, mas ele sempre foi um gigante, assim. Sempre foi um gigante. A risada é uma voz potente, né? A minha voz pode falar que é assim. Marcão, mas essa postura tá certo, entende? É isso, tem que respeitar mesmo, né? A galera tá sem roupa e tá tudo bem. Mas a gente tinha 15 anos, né? A gente tinha... Eu tava com 18 quando entrei, assim, e logo comecei a participar dos espetáculos do horário nobre, né? Das 9, da meia-noite ali.
Mas era uma coisa... No Calígula tinha algumas atrizes bem normal, ó, tá ali artistando mesmo, digamos assim. Era muito novo para mim aquilo ali. E aí, tipo, você aqueles par de peito para lá e para cá passando, cara novo no teatro, assim, não está acostumado com isso. Era uma coisa meio, caramba, que louco. Mas era uma novidade para a vida, né? Não era só no teatro, era uma novidade para a tua vida, inclusive. Mas não era tão sortudo quanto o Fábio Silvestre, que no mesmo espetáculo beijava 3, 4, 5 mulheres nuas. No princípio, foi uma coisa que foi acontecendo, não foi planejado. No princípio, é marcado nos ensaios um único beijo, que era do Calígula, fazia o Calígula com a irmã dele, a Drusila. Aos poucos, de um beijo, foi virando 4. É uma loucura, foi um fetiche mesmo. Tinham 2 gêmeas, né, inclusive. Foi uma Sim. O espetáculo foi pedindo isso. O espetáculo foi pedindo, não fui eu que pedi. Foi acontecendo. Na verdade, esse espetáculo é uma inicial. Eu não sei se vocês sabem, né? Inicialmente não era a biografia do Fiani, né? Mas aí ele fez uma adaptação. Esse podcast é transmitido em Curitiba também, não? Levou para Roma antiga. Mudou. Mas era muito legal, né, cara, fazer essas peças. Mas a gente chegou a apresentar no Invernão. Eu lembro que eu fazia um escravo lá que apanhava direto, porque pegou uma das mulheres do senador lá. E eu de uma tanguinha só, levando chicotada nas costas, e aquele frio, invernão de Curitiba, era tenso. Aquelas coxias geladas, aquele corredor, fazia uma cena, cruzava lá por trás, por baixo da cabine, e vinha correndo para entrar, trocar de roupa. Não foi bacana, é um espaço o Lala é um espaço de formação de ator, porque é uma correria mesmo, são muitas peças, é muito trabalho. Para quem começa ali é complicado, porque até aquilo virar dinheiro demora um tempo assim, mas é uma senhora escola prática nesse sentido, assim, do fazer mesmo, do partir para o prático. Sim. Ali eu aprendi a colocar caco no espetáculo. Uma escola de cacos, o que também é uma escola, né? Também é uma escola. Eu sempre falo que tive 2 grandes comédias assim na minha comédia. Uma foi o Lala, por ser o primeiro comediante, por estar sempre saindo do texto, mas voltando para ele, interagindo com o público, encaixando coisa nova, botando caco, mas voltando para o texto. E isso foi uma senhora escola. E a outra foi quando eu fiz teatro empresa, em que eu tinha que, no Lantério, em Curitiba, que tinha que fazer uma peça nova por semana, e uma peça com 40 páginas de texto e 5 personagens por cada peça, e 5 personagens completamente diferentes, então não tinha muito tempo de elaborar. Eu tinha que resolver esses 5 personagens, muito rápido. E às vezes, a maioria das vezes a gente nem decorava o texto, fazia peça com prancheta na mão para poder dar conta de entregar tudo aquilo. O volume me ensinou a ser rápido na comédia. O Lala e o Lantério me deram isso. Então, às vezes, o fazer também é um super mestre para comédia. A folia é um incentivo. A folia que a gente fala e brinca faz parte. Assim, eu vi hoje, não lembro onde que eu vi, que a Flor, por exemplo, ela busca uma relação física o tempo inteiro, seja com a abelha, com quem for ali, ela busca o físico. A gente tem esse problema de colocar uma coisa tão pesada em cima do contato físico, que é uma bobagem nossa, que a gente vai encaixando, mas é super importante para a vida, não? Para a vida, para a arte, para tudo. Então vamos voltar. É verdade. Não, mas é mesmo. Não, total. E de fato, a gente sexualiza demais também, né? O corpo, né? Sempre um corpo nu vai ser uma parada. E não é, né? Às vezes é só. Mas tem coisas estranhas. A primeira vez que eu vi nu no palco, e assim, imagina, eu tinha lá os 17 anos, isso em Ponta Grossa, quando eu era pequeno, em Ponta Grossa. Era o Calcutá, que é uma peça que fez muito sucesso, que eram tipo 20 pessoas nuas no palco, fazendo esquetes, e ficavam nuas o tempo inteiro. E a nudez não tinha
o cartaz, toda a divulgação explorava isso. Mas no espetáculo você não ficava excitado em nenhum momento, por mais que tivessem corpos nus bem bonitos, porque perde o proibido. Quando, por exemplo, as meninas ficavam de calcinha e sutiã sem mostrar, era mais bonito e mais instigante do que a nudez total que tinha o tempo inteiro. E era uma peça que explorava isso mesmo. Não era uma nudez artística. O original é americano, foi sucesso nos anos 70, depois veio para cá no final de 70, 80, por aí. Mas é estranho que não tinha essa sexualidade, era só nos primeiros 10 segundos, 20 segundos. Depois isso você abstraía e seguia vendo uma peça normal, só que sem roupa. Então é igual quando eu transo, então, é a mesma coisa. Os primeiros 10 segundos, depois toda a sexualidade vai embora e abstrai e vira outra coisa. É a mesma coisa. Apaga, a vela apaga e... Tristeza. Começamos falando de coisa tão boa. Ô, Marcão, você lembra, agora encontrando vocês aqui, o Fiani, ele fez teste, que não era teste, né? Obviamente, mas ele chegou a fazer um teste para o Calígula, para o protagonista, e ele botou uma galera para fazer o teste, mas assim, obviamente o papel era do Fábio Silvestre. Eu não sei por que ele fez aquele teste, talvez era para dar outros personagens, né? Mas eu lembro que eu fiz, não sei se você viu, mas teve teste, cara, mas assim, era um teste que era fake, porque é óbvio que não ia ser eu, ia ser o Fábio que ia fazer. Mas talvez através do teste ele foi, acho que isso aqui pode fazer tal, isso aqui talvez tenha sido. Você lembra disso, Marcão? Eu não lembro. Teste, eu lembro de ter feito para Casa do Terror, crente que eu ia fazer um namoradinho, e aí eles pediam para fazer, agora fala com voz de retardado. Agora faz voz assim, aí tá, você foi aprovado. Eu falei, mas o que é um namorado retardado, né? Depois fui descobrir que eu tinha sido passado para fazer o morto-vivo retardado, fazer o nhonho, e crente que tinha pego o rapazinho. Mas o Fábio Silvestre é uma pessoa também, por exemplo, nisso que você falou, que por mais que ele tenha feito teste para fazer Calígula, um papel que já era dele, não, eu não fiz. Abomina esse tipo de coisa, né, Fábio, de fazer testes para... Mas, desculpa, você está falando do Fiani ou do Fábio? Eu estou lembrando do Fiani, o caso do Fiani, que fez um teste fake para o Fábio, me faz lembrar que o Fábio é uma pessoa que abomina contratar atrizes para fazer testes e já tem uma atriz aprovada. Fiz um teste fake na vida que não foi para atrizes, foi para cachorro, numa peça chamada Amor Cachorro, uma novela mexicana com o Ítalo Gusso, antes de ser um empresário de comediantes, ele foi meu empresário, meu assessor de imprensa, primeiro de tudo. E aí a gente organizou um teste para cachorro e selecionou uns 20 cachorros. Mas o ator principal, o cachorro já estava selecionado. Era o Billy. Então foi fake. Foi fake. Acontece mesmo, mas ajuda a divulgar a peça. Agora, sabe que a gente está falando aqui bastante do Calígula, né? A gente não explicou para quem está ouvindo, talvez, que a gente fez essa peça, né? Lá, que o Fábio era o Calígula, o Fábio Silvestre era o protagonista, dentro desse teatro que é o Lala Schneider, que é um teatro super importante lá em Curitiba, que forma um monte de gente e tal. É a maior escola de teatro, né? Assim, que tem, que é independente, né? E aí, Silvestre, no Calígula, cara, para mim era muito legal ver você ali naquele processo de criação, de improvisação. Porque eu acho que eu era muito moleque, né? Não tinha visto pouquíssima coisa. E aí foi um dos primeiros processos que eu acompanhei, né? Porque o meu personagem tinha 3 entradinhas ali, era aquilo, mas ficava o ensaio inteiro, né? E vendo você improvisando, e voltava, aí o Fiani, não, isso aqui funcionou, não, puta, perdi a piada. Então tinha uma mistura muito interessante ali do texto com
tipo assim, tá, mas o texto não, tipo assim, não tá dando conta. O Silvestre, ou o Fiano deixou uma brecha para o Silvestre criar em cima e para todo mundo criar em cima. Então era bem interessante esse processo para mim, assim, também do tipo, nossa, tem o texto, mas a gente está criando coisas enquanto está desenvolvendo e o Silvestre está improvisando os negócios. Aí quando a gente ri, ele repete. Então ali para mim foi o primeiro contato assim com esse processo de improviso dentro de um espetáculo fechado, sabe? Foi interessante, me lembrei disso agora, assim, enfim. Isso que eu falei do primeiro comediante, no Calígula eu até nem fazia tanto como fiz em muitas outras peças, assim. Eu sempre extrapolei o quadradinho, sempre saí além da proposta, assim, mas sempre é imprescindível voltar. Senão, porque se tem uma coisa em teatro que chama generosidade, assim, eu já sofri muito com isso, de não ter a recíproca de alguns lados, assim. Porque é imprescindível que você saiba que tem uma outra pessoa ali. Você não pode sair brilhando, feito um macaco louco, achando que é só você. Ainda mais uma peça que tinha quase 30 pessoas lá. Mas é imprescindível para mim esse exercício. E eu utilizo ele o máximo possível até perto da estreia. De ir além mesmo para ir sedimentando até chegar na estreia, e depois eu deixo isso bem mais contido. Porque também você tem que pensar no teu colega de cena de verdade, não só o que você contracena, mas o que entra depois. Você tem que ter uma imagem do todo, que é imprescindível, putz, eu tive vários mestres, mas acho que o essencial é o fazer, é o maior dos mestres, assim, ele que vai te dar a noção. No próprio stand-up você tem isso, é um amadurecer com várias plateias que vai te fazer, putz, deixa eu enxugar isso aqui, tirar aquilo, estender um pouquinho mais aqui. A gente tem que exercitar sempre. O stand-up hoje em dia, há coisa de 10 anos atrás, todo mundo fazia um texto e ficava com ele muito tempo. Preparava até chegar nos 15 minutos, putz, levei não sei quanto tempo, levei 2 anos, 3 anos para fazer um solo. Agora é tudo muito rápido. O processo se agilizou e o texto é criado e abandonado continuamente, porque o processo foi dominado, não mais só o texto. Acho que a gente chegou numa evolução essa geração de agora domina esse processo. Com Padilha, com o Afonso, com toda essa turma. A mecânica a gente já compreende. O know-how é muito maior para eles, principalmente pelo fazer, assim. Acho que, volto a repetir que o nosso mestre principal é a experiência, é o fazer. E quero ver qual vai ser o próximo passo, o que vai ter na próxima geração de comediantes stand-uppers nesse sentido, assim. Vai ser Reels, né? Fazer 30 segundos. Vai ser dancinha do TikTok. O que eu acho interessante no TikTok foi que o Fiani, ele dava essa liberdade para quem ele via que se destacava numa comicidade, assim, de explorar o seu lado cômico, fazer ele extrapolar o texto, como o Fábio disse ali. E porque, às vezes, você tem o teu tipo, o teu jeito da tua comédia, que ela não acaba, o roteiro, o texto pronto, acaba te limitando. Você é um artista que você consegue agregar mais aquele texto. O Fiani permitia, às vezes, a gente colaborar a nossa maneira com as nossas ferramentas, com a nossa comicidade. E aí, muita coisa ia ficando. Isso que era legal. E depois, quando o espetáculo estava pronto, quando surgiam, isso nos deixava muito atentos em cena, e esse estar alerta, às vezes, nos dava muitos presentes, alguma coisa que acontecia na plateia que acabava entrando para o texto, né? Como é o caso da Casa do Terror, que diz que, se for pegar o texto original da Casa do Terror, não tem nada a ver com o que é hoje, né? Que praticamente o texto de hoje da Casa do Terror, todo construído em cima de cacos. Para quem está ouvindo e não sabe, Casa do Terror é uma comédia que o Fiani dirigiu em Curitiba, que está em cartaz há mais de 20 anos, assim. Sei lá quantas apresentações já teve. Já teve sequência, tem Casa do Terror 1, 2, 3, 4, 5, acho que até 7. Mas aconteceu isso. O texto original é uma coisa e os cacos que foram sendo criados e sedimentados são outra. A peça é uma comédia escrachadíssima hoje em dia. Estreou como uma comédia bem amarradinha, de terrir. Eu queria
Eu queria deixar um relato aqui que o Ranieri Gonzalez, na Casa do Terror, eu acho que foi possivelmente a coisa mais engraçada que eu já vi na minha vida, assim, a risada mais forte, mais eu não lembro de algum outro momento que eu ri tanto quanto o Ranieri Gonzalez fazendo aquela menininha do Gardenal. Meu irmão, aquilo era um A dele, acho que é três, absurdo. se não me engano. Ranieri é um ator espetacular, assim. Pouca gente consegue ser forte e poderosa no drama e na comédia, assim. É caso de dom mesmo, são pouquíssimos. O Ranieri é um desses casos. Ele, para quem não é de Curitiba, de São Paulo, do Rio, ele fez algumas novelas, mas fez pouca coisa. Não tem tanta expressão. Fez coisas boas, mas não chegou a estourar em televisão. Ele é um cara muito forte em teatro. E é maravilhoso, Ranieri Gonzalez. Mas incomoda. Eu vi uma vez ele fazendo uma... Esqueci o nome. Ali no Lala, que a gente está falando tanto, tinha uma peça chamada Eu Quero Sexo, que fala sobre sexo para adolescentes, mas antes tinha uma peça que um alemão tinha criado em Curitiba, me foge o nome agora, mas a temática também era ensinar sexo para adolescentes, foi para muita escola. E o Ranieri fazia o orgasmo. E era a coisa mais estricnada que eu já vi na vida. E ele era bem novinho, era acho que o primeiro trabalho dele, ou o segundo, assim. E era impressionante. A energia que ele tem, assim, é intenso. Ele é um monstro, assim. Monstro, monstro, monstro. Sim, gente. Uma cena que é muito impactante para mim, quando ele fez aquele solo que era biográfico do Van Gogh, né? E a primeira cena, porra, abre a cortina do teatro, aí você só vê o cenário, assim, aí tem um barril, né, tipo do Chaves, assim, que tem água, né, dentro, e tá lá, e fica um tempo, assim, um tempo, nada. E aí o maluco me sai de dentro do barril, ele tava segurando o ar ali há 4 minutos, e ele sai e dá um puta texto absurdo, assim, um texto de 10 minutos. Meu irmão, o cara tava segurando o ar há 4 minutos, saiu da água sem perder o fôlego. Ele tinha um puta físico, né? Ele era super saudável, ele deve ser ainda. O Ranieri é foda demais, cara. Era foda demais. Vocês viram essa peça dele? Eu não sei, 4 minutos é coisa pra caramba. 4 minutos é coisa de quem faz aquele mergulho, que eu esqueci o termo agora. Que você já quer diminuir o pulmão do Ranieri, é isso. 4 minutos, bicho. 4 minutos é coisa pra caramba. Mesmo que fosse 2 minutos, é muita coisa. Mesmo que fosse que seja. Ô, Linus, você se empolgou aí, mas tudo bem. Não, mas vocês, vamos dar luz pro Ranieri aí, pelo amor de Deus. Que seja 30 segundos. Eu quero ver segurar. Ele fez 17 minutos. 17 minutos embaixo d'água. Quero ver segurar 40 segundos embaixo d'água e depois sair já dando um texto assim de. Porra, meu irmão. Por isso que eu ia fazer um solo do Namor, o Príncipe Submarino, e eu cancelei, porque eu não seguro. Não aguento um minuto. Eu botava um canudinho ali e ficava respirando pelo canudinho, bem bocadinho. É falso, né? É bem tua cara, né? É falso. Eu segurava no fôlego mesmo. Primeiro eu segurei a mão. Ô, Marcão, você vai mais tempo que eu não converso com você, não sei das suas histórias aí, a gente teve vários rolês juntos, né, cara? E você foi trabalhar no Beto Carreiro, cara, e aí desculpa, eu preciso trazer isso aqui, eu queria saber, tipo, tudo, entendeu? De como foi, como que é, cara, é um trampo, e parece que é um trampo bom, assim, né, tipo, que você tem várias paradas, você mora, é meio circo, como que é, velho? Como é que é isso? Você trabalhou lá, você ainda tá lá? Como é que tá isso? Então, eu estava morando em São Paulo, aí, por conta do nosso querido amigo Marcos Freitas, Palhaço Fidalgo, falecido, que num dia falou para mim: Marcão, você é muito burro, cara, você é talentoso, não sei o quê, o que você está fazendo aqui em Curitiba, você tem que ir para São Paulo, Fui para São Paulo
E daí surgiu a oportunidade de eu estudar improvisação gestual na Colômbia, diplomado de improvisação, e fiquei 2 meses lá na Colômbia estudando. Porém, nesses 2 meses, eu estava pagando aluguel para morar na Colômbia e pagando aluguel em São Paulo. E fora o que eu gastei com curso e passagem, não sei o quê, tipo, e artista, dando as caras em São Paulo, não sei o quê, eu voltei depenado. Minha carteira... Aí, quando eu volto, a Nani Narineschi, grande atriz também e comediante curitibana, estava trabalhando no Beto Carreiro. E me falou, Marcão, tem um personagem aqui, está tendo teste para um personagem que é o vilão do parque, não sei o quê, o Maldoc, e é a tua cara, você tem que vir fazer o teste porque é para você. E aí eu estava naquela, tinha acabado de... Eu estava 1 ano já pelejando em São Paulo, estava fazendo espetáculo com o Bruno Mota, Finalmente Tudo. O Alan Benatti participava comigo também nesse espetáculo. O Ventura também fazia parte do espetáculo. E aí ou eu continuo tentando em São Paulo, ou eu volto para Curitiba, para não pagar aluguel morando com os pais, ou eu vou lá para Santa Catarina para me reerguer esse tempo aí para estabilizar as finanças, né? Aí pensei, falei, vou para lá ver qual que é essa daí. Aí vim aqui para Santa Catarina, fiz o teste, fui aprovado e comecei a fazer o espetáculo. E é muito louco, porque o espetáculo... Você fez pro Beto Carreiro? Quem que viu o seu teste? Eu fiz teste pro vilão. Não, mas eu digo, o teste foi não para qual personagem, para quem estava te dirigindo? Quem estava lá? Beto Carreiro já é falecido há muito tempo já. Eu fiz teste para a Vivili, com a Vivili, que é uma das produtoras lá de elenco, e com a Nani, que também estava como diretora de elenco lá, de atores. E aí passei para fazer o papel do vilão. E uma coisa muito louca no parque ali é que eu fui aprovado para fazer o último show que fecha o parque, que é o Sonho do Cowboy, que é uma homenagem ao Beto Carreiro e tal. E é uma tenda de circo gigante, com um palco meia-lua, assim, com uma arquibancada que cabe em 5.000 pessoas toda noite, na época pré-pandemia. E aí, para uma pessoa que sai do Lala Schneider, que apresentava para 120 pessoas e achava que estava bombando, quando você vai apresentar para 5.000, fala, meu Deus do céu. Então, foi uma experiência... Era uma tenda que cabiam 5.000 pessoas e enchia aquilo. Eles montaram... Era aquele espetáculo que tinha duelo e perseguição. Sim, foi considerado já o maior musical da América Latina. Foi montado um teatro debaixo dessa tenda e o cenário maravilhoso, assim, um estilo Velho Oeste, uma sacada, um mecanismo de casa que cai, sacada que é derrubada. Eu pulava de uma altura de uns 3 metros, caía num colchão, entrava a cavalo. Então, foi uma coisa muito louca de você fazer treinamento com cavalo, conhecer o cavalo e entrar. E aí você entrava em cena galopando com o cavalo e cavalos ensinadíssimos, assim, que você descia do cavalo e o cavalo sabe para onde tem que ir, sabe? Muito legal, muito legal. Uma experiência como artista, assim, de você ser aplaudido e o seu vilão ser vaiado por uma plateia gigante, assim, é uma coisa maravilhosa, muito legal. E ali, como era um musical, tive aulas de canto também, então, pô, cantar ao vivo, muita gente acha que é playback, cantar ao vivo. Eu penei no comecinho, porque eu não tinha fôlego, eu tinha que atravessar um palco gigante cantando, rapaz, com 70 quilos a mais, foi tenso. Mas uma oportunidade, assim, bem legal. Gostei Muito incrível, cara, muito incrível. E uma oportunidade, cara, só de você fazer uma peça que você tinha que entrar de cavalo, cara, onde você vai fazer isso, né, cara? E é uma peça, não é um filme, né? Não é uma série, não, é uma peça, porque mesmo no teatro,
não tem isso, né? Não tem um cavalo entrando no teatro. Você não vai no Teatro Guaíra, tem uma cena que tem um cavalo. Olha, uma vez teve no Guaíra, quando o Fiane fez Colônia Cecília. Ele conseguiu uma parceria com a Polícia Militar, alguma coisa, eles abriam uma porta com os portões gigantes no teatro e o cavalo fazia uma apariçãozinha lá e tal. Mas a apariçãozinha. Agora, você entrar galopando é difícil, não é em qualquer lugar que você entra com o cavalo esse ano. Que legal. Mas você já sabia? Não, você aprendeu lá a montar e essas coisas, tipo... Já tinha montado cavalo na infância, no sítio de parente, assim, tal. Mas agora, você tem que entrar tipo assim, entrar com um bicho gigante, uma raça chamada Percheron, que é um cavalo que é um dinossauro. Que você monta nele, você fica, dá um cagacinho, sabe? Aí você tem que prender as pernas, prensar na sela, ali no corpo dele. Um corpo gigante, um barrigão. Então, mas quando você estava em cima do Silvestre, né? Ele reclamou? Ou foi... Ele me chamou de dinossauro. Eu cheguei só nessa hora. Foi isso? Gigante. Você tem que amarrar as pernas dele. E foi só esse pedaço que eu peguei. Era de mim que ele estava falando. Ele estava contando das montadas que vocês davam em Curitiba. Não, mas só um jovem. fato engraçado, falando em montada, eu estava bem pesadinho, né, nessa época. Chegou uma época que os caras que encilhavam o cavalo para a gente, treinavam os cavalos, chegaram para o produtor e pediram para colocar uma escadinha para eu subir, porque o tranco que eu dava para subir no cavalo estava judiado, falava que o cavalo chegava rebaixado em fenda. O Marcão matou vários cavalos na época antes da cirurgia. Vários cavalos. Literalmente arriei os cavalos ali. Mas estava contando Fábio Lins, maltrato com animais aí, cara. Cavalo. Eu assisti o Marcão fazendo o show dele. Ele montava o cavalo de verdade mesmo. 2 grandes momentos. A entrada do cavalo e quando ele caía lá, dublê de... Quantos metros de altura tinha, Marcão? A tua 3 queda? metros, nossa queda. 3. 3 metros na história de Faroeste. É muito bem legal. Não sei se você estava falando do Beto Carreiro, mas eu só fui uma vez e a sensação de orgulho é bacana. Eu tive 2 lugares que eu visitei no Brasil que me deram essa sensação de orgulho, de putz, que legal o que o Brasil está fazendo. O Beto Carreiro tem isso, da organização, dos espetáculos, do nível dos shows, e o Instituto Inhotim. Gente, o Fábio Silvestre mora do lado do trilho de trem em Curitiba, tá? Então, isso aí... Não, é meu. Para mim já é normal, né? Mas é igual aqueles filmes que você via americano, que os caras moravam do lado do trilho do trem, e de vez em quando eles estavam conversando e começava a tremer a casa inteira. Meu apartamento é quase isso. Quase isso. Mas já parou. Mas graças a isso, quase ninguém é atropelado em Curitiba há uns 5, 6 anos. Então, quando você liga lá na Rumo para reclamar, eles nem dão bola, porque zerou o número de atropelamentos. Mas não dos biarticulados. Biarticulado mata o pessoal de bicicleta. Na trilha do biarticulado. Por falar nisso, Marcão, e você fazia aquele número que rolava no passeio de trem? Não. Lá são outros artistas que ficam à disposição lá na fazenda para entrar a cavalo no momento que o trem passa por lá e eles assaltam o trem. Mas não era o elenco dos shows, não. Cara, porque essa história tem um passeio de trem lá no Beto Carreiro e tal, que é bem legal. Aí você vê uns bichos, vê umas coisas, aí tem uma historinha, né? Eles vão contando, tem umas caixas de som que vai, aqui o Beto Carreiro, não sei o que, ali, não sei o que. E aí tem uma hora que tem uma coisa assim, mas tome cuidado nessa região, porque tem bandidos aqui, tá. Cara, e aí eu fui com um primo meu que era mais novo, ele devia ter, sei lá, 6 anos, não sei, e minha mãe e a gente ficou botando pilha, do tipo, Theo, cuidado aí, Theo, porque
tem uns bandidos aqui na região. Cara, na hora que os malucos apareceram atirando pra cima, o de cavalo, meu irmão, esse moleque gritava de medo. Que tipo assim, que a brincadeira perdeu a graça, entendeu? A gente ficou assim, mano, a gente mandou muito mal. O moleque tá traumatizado real. Traumatizou o piada. Não! E aí ele abraçava, e aí a gente, tipo, não, cara, mas é brincadeira. Vocês falaram que... E os caras passando de cavalo em volta. E, cara, e você olhava, a cena era ridícula. Obviamente, eles não estavam ameaçando ninguém, assim, mas o moleque tava, tipo, muito na fantasia. Assim, tipo, não precisa de orçamento, Disney. Precisa de magia, Disney. Entendeu? Não precisa de orçamento. Bullying. É isso, precisa de bullying. É isso que vocês fizeram com a criança. Hoje é um psicopata, já matou 2 esposas, está atrás do 3º casamento. Não, nem divulga o nome do teu priminho de 6 anos. Hoje já... Bem, talvez essa cena que fez com que ele se tornasse um policial bem problemático aí hoje em dia, posso dizer assim. Ou ele odeia bandido. Porra, caramba, Fábio Lins, olha o que você fez, bicho. Não vamos nem dizer. Imagina em quem ele está votando hoje em dia por tua causa. Por causa de um parceiro e Beto Carreiro. Olha, e aí você já junta Beto Carreiro, velho da Van, tá tudo nesse pacote. Ele só compra na van, esse teu primo. Fábio, sabe o que eu estava lembrando, cara? Eu estava lembrando que a gente começou a fazer um curso de comédia com o Mauro Zanata, e dali você teve a ideia da gente montar o No Improviso, que foi onde que meio que tudo começou para mim, assim, né, nessa área de trabalhar com improvisação. E eu lembro que você tinha uma visão já à frente, assim, e chegou um momento, a gente chegou a ter acho que 12 pessoas no elenco do No Improviso, se eu não me engano. Era gente pra caramba. E um momento que a gente viu oportunidade de se profissionalizar e fazer um negócio bem acabado e tal, e você estava conversando com o Ítalo, e o Ítalo já estava produzindo, né, Rafinha Bastos, Danilo Gentili, esses negócios. E aí eu lembro que, você foi pedir para ele produzir No Improviso. E aí ele falou que produzia, só que tinha que ser uns moldes diferentes, precisava, acho que de 4 atores, alguma coisa assim. E aí você ficou louco, porque, nossa, o Ítalo vai produzir a gente, não sei o quê, vamos lá, então vai ser Marcão, vai ser eu, vai ser você, fulano e fulano. Então, tá, vai lá dar a notícia pro povo. E ali, meio que acho que acabou no improviso. Porque era um elenco legal e turmado, mas você ter que... Foda, né? Você ter que enxugar para fazer um negócio decolar, complicado. Mas, olha, se a gente tivesse feito isso, a gente acho que ia estrear meio junto ou até um pouco antes dos Barbichas nessa levada aí. Talvez, acho que antes não, porque eu lembro da gente no improviso já assistir os Barbichas, né? A gente já assistia umas coisas dele, até por causa que você falou que o Ítalo já produziu o Rafinha, e os Barbichas começaram com o Rafinha, né? Ele era o MC ali no começo e tal, mas ia ser mais próximo e talvez, não sei, teria mais uma referência de um grupo de improviso e não fosse só os Barbichas, não sei. Mas, cara, essa história é foda mesmo, porque ali foi um lance assim de tipo, então tá, gente, a gente tem que reconhecer que nem todo mundo tá super preparado para arregaçar, assim, né, do tipo, olha, a gente tem níveis diferentes, e isso era uma conversa muito aberta, né, que eu propunha no grupo, assim, era muito aberto, do tipo, ó, fulano tá mandando melhor, assim, é isso, a situação é essa, não quer dizer que o ciclano não pode também. Aí tinha dia que ciclano mandava super bem e falava, ó, era uma posição meio futebol, né, meio técnico de futebol, assim, ó, maluco tá na lateral direita, tá super bem.
mas agora o outro fulano não tá indo, então tinha, mas eu era muito novo também, né, Marcão? Era muito cabaço também e fiz muita mancada, né, cara? Então, mas eu tenho um carinho enorme, velho. Foi muito importante no improviso para mim ali, foi muito incrível e, e a culpa de tudo acabar foi o Paulo, na verdade, né? Mas deixa isso para outra história. E a Tem gente tinha um nada a ver com o projeto de Ítalo. fazer Foi um o Paulo espetáculo. que... Quer ver? Dá uma olhada se você lembra disso aqui. Peraí. Você lembra desse livro aqui? Eu lembro e eu sei muito bem o que a gente ia fazer com esse livro aí, cara. Agora, essa é uma outra história. E até hoje eu me arrependo disso, porque o que aconteceu? Chegou um momento que eu e o Marcão, né, a gente falou, não, então nós vamos ser uma dupla de improviso. E a gente começou a montar um espetáculo de improvisação, a gente se dava super bem, a gente estava super tal. Cara, e aí eu já ganhava um dinheirinho, eu fazia a trupe da saúde, fazia o Santa Comédia, eu morava com meus pais, então eu conseguia guardar um dinheirinho ali, né? Não gastava com quase nada. E aí eu ia investir nesse espetáculo nosso, né? Eu ia falar, não, é nós, a gente vai, eu vou bancar, vou pagar o Mauro para dirigir a gente, não sei o quê, tal. E aí eu falei com meu pai, né, cara? Eu falei com meu pai, pai, eu tô com isso aqui, tem um amigo... E, cara, o meu pai, ele, tipo assim, ele na época, sei lá, ele não tem amigo, não tinha amigo, ele, tipo, não confia em ninguém, entendeu? O cara é fiscal, né? O cara é fiscal. Fiscal não tem amigo, né, cara? E aí ele, tipo, não, Fábio, como assim? Esse cara tá te explorando, pô. Tu vai bancar tudo, ele não vai bancar nada. E eu, não, pai, mas é isso, a situação é essa, a gente tá começando, eu tenho dinheiro, ele não, ele é meu amigo. Mas, cara, e aí eu fui na dele, assim, né, Marco? Eu falei isso com você, né? Eu fui na dele, e aí eu voltei atrás e falei, não, pô, Marcão, não vai rolar. Quando você tiver uma grana também, a gente e tal. E aí, cara, aí miou, né? O negócio morreu, outras coisas aconteceram, mas até hoje eu lembro disso, cara, que eu queria ter investido, eu acredito ainda, na verdade, mas eu ouvi meu pai e foi uma vez que eu acho que eu não devia ter ouvido, mano. Ou você ia me dar um grande golpe, Marcão. Não ia, né? Por culpa do seu pai, então, que deu com o nosso projeto, eu achando que você tinha pensado, porque você não falou para mim, meu pai me aconselhou a não sei o quê. Você falou, eu pensei, então. E aí a gente estava pensando em comprar uma câmera, eu acho, também, para filmar os ensaios, alguma coisa assim. Cara, e daí, Marcão, acho que teu pai... eu posso estar viajando, mas eu tenho a lembrança de te contar isso, de te contar que tinha um aconselhamento do meu pai, mas talvez eu esteja viajando, já faz muito tempo. Mas foi isso, cara, foi isso mesmo, assim, tipo. Então, essa live toda para você se resolver com o Marcão, Fábio? Essa live é para eu me resolver com o Marcão, que ele já deu uma cutucada aí do fim do No Improviso e ele deu a cutucada agora do fim da nossa dupla de improviso. Quer dizer, a carreira dele de improviso depende de mim agora, né? Tomar no cu. Então, né? Falando das lembranças. E olha, eu não falei disso cutucando nada, mas é porque eu lembrei que a gente passava momentos muito bons. Devo estar falando para o Silvestre, que a gente comprou esse livro. Você comprou um também, né, Lins? Sim, comprei. Então, Silvestre, nós dois compramos um livro de os 100 melhores contos de humor. A gente falou, a gente vai devorar esse negócio aqui para a gente criar um repertório de histórias interessantes, para a gente se alimentar disso. E aí ele contando que, na época, o Fábio estava já ganhando um dinheirinho, morando com os pais, e eu não tinha uma independência artística, financeira. E o Lins falou para mim, não, Marcão, eu banco, e aí, a hora que começar a entrar a bilheteria, não sei o quê, eu vou descontando, você vai me pagando. E o pai do Fábio Lins, que eu não sabia dessa história, falou, esse cara tá te explorando, você é louco, ele vai te passar a perna, não sei o quê. Aí o Fábio Lins estragou um grande sonho
de fazermos um espetáculo maravilhoso, mas tudo bem, está perdoado hoje. Hoje, 12 de agosto de 2021. Porque ele disse que não foi culpa dele, foi culpa do pai dele. Não existe ser. Ser não existe, infelizmente. Seja no futebol, no vôlei, no cara que ficou em quarto lugar na Olimpíada, não existe. Já aconteceu. Não existe mundo paralelo também, por enquanto. Até prova em contrário, nesse mundo, foi assim que aconteceu. Se eu não me engano, Fábio Lins, a gente teve ideia desse espetáculo na frente do Beto Carreiro, veja se eu não estou enganado. A gente tinha ido fazer um show no improviso para o Rexona, aqui em Santa Catarina, e aí na volta a gente pegou a Transbeto ali, parou na frente do Beto Carreiro, sentou e começamos a fazer um brainstorm, alguma coisa assim. Tá lembrado disso? Cara, não foi do Rexona, foi do Subway. A gente fez no improviso, fez dois eventos. Fez dois eventos, um grande, os estudantes do negócio do Rexona, que foi legal. E aí a gente fez para a galera do Subway. E foi nesse rolê que foi um elenco reduzido até, foi muito divertido. E, cara, vou te falar, pelo tanto que a gente ensaiava, se a gente mantivesse aquela pegada, mano, hoje em dia a gente tava arregaçando, assim, porque a gente treinava muito, né? Eu fazia o grupo, às vezes, passar 2 vezes antes da apresentação. Não era? Lembra disso? Porque a gente era tão ruim que eu falei, não, galera, a gente precisa fazer 2 vezes. E aí a terceira é pro público, e era isso mesmo. E aí era do caralho. Era divertido. E cada um tinha uma peculiaridade, né? Entrar em cena com cada um do elenco ali era engraçado, que você já sabia como é que você ia jogar com a pessoa. Por exemplo, quando o Ike entrava, o Ike Veiga entrava, meu Deus, o Ike tinha uma calma, era um monge de cena, assim, que às vezes no começo a gente chegava todo afobado e querendo já, né, falar, ele parava, entrava, parecia um bicho preguiça, assim, olhava, daí tinha o tempo, nossa, ele curtia o tempo dele no palco, assim, eu achava muito legal isso. Era legal, era demais. A Dani era muito engraçada, lembra da Dani? Dani era muito engraçada, mano. Ela tinha os dedinhos do pé viradinhos, assim. Tinha os dedinhos assim. A lembrança que ele tem. Pô, o cara era bom nisso, era só que a outra tinha o dedo do pé torto. Esse não era o talento dela, cara. Esse era o poder de X-Men dela. Mas ela era muito, muito espontânea, era muito boa, tinha um raciocínio solto, assim, era muito legal. Mas o Silvestre assistiu, né? Ele, claro que tem uma outra visão, né? No improviso, não é tão com autoestima tão elevada quanto a nossa, né, Marcão? Não vou pedir o comentário dele, não quero que ele comente. Vamos passar para outro assunto. Nem eu quero que você quero que você passe Diga, Marcão. Fale para o Fábio Lins, né, já que ele está pedindo para você se posicionar com a sua real visão do que a gente achava que estava arrasando, o que foi que o Márcio Ribeiro disse quando me viu me apresentando com o personagem em Curitiba, você lembra? O fim da carreira do Marcão como comediante, acho que foi quando o Márcio Ribeiro assistindo ele no Alice, e aí o Marcão... Não, o Marcão só imitava meus personagens, né, com os personagens que ele criava, né? E aí ele fazia uma piada, o Márcio Ribeiro na plateia fazia... Fez isso umas 5 vezes seguidas, porque cada uma era um soco pior no estômago dele, assim. O Márcio Ribeiro é uma figura, ele era sincero demais. Eu lembro que um comentário que ele falou, que você me comentou depois, que ele olhou para você e falou: tem que ter coragem. Tem que ter coragem para subir no palco. Mas Cara, o... Fala. Não, era em cima disso mesmo. Pode seguir. Não, o que eu ia comentar é que também a gente era muito novo e só tinha nós, entendeu? Assim, a gente tinha que segurar, às vezes, umas coisas
não tinha open mic, né? Não tinha você fazer 5 minutinhos ali. Era tipo, irmão, tu sobe e vai fazer 15, tu vai fazer 20, tu vai fazer 10. E fazer 10 é muita coisa, tipo, é muita coisa, cara. Mas eu acho que quando você começou a ficar Deixa eu estável contar uma- no Santa Marta. Santa Marta foi um super plataforma para vocês. Para você, para o Léo, para o Zene. O próprio Padilha entrou depois, acho que foi mais tarde que ele entrou, né? Foi. O Santa Marta foi Você super falando bacana. desse Era uma noite de negócio vocês, né? que Começou a dar muito certo. Fábio Lins, falando desse negócio que a gente não tinha, né, Open Mic, esses negócios, eu lembro de uma história que o Diogo Portugal tinha ido se apresentar em São Paulo, na época que eu estava morando aí, né? E aí ele me convidou para abrir o show dele, para fazer uma participaçãozinha e tal. Aí eu falei, beleza, eu vou. E na época eu sempre trabalhei, nunca fiz stand-up, o negócio era personagem, né? Ele já tinha me visto fazendo personagem nas noites de humor que ele tinha no Jumbo. É Jumbo, né, Fábio Silvestre? Então, ele já tinha me visto fazer o Mendigo Chorume, né, que eu apresentei na Netflix, inclusive. E eu achei que ele me chamou para fazer o Chorume. Quando eu chego lá, era para fazer um stand-up, uma entrada de stand-up. Meu Deus! E agora? E aí eu já tinha feito stand-up em Blumenau, num bar em Blumenau, quando eu fazia uns shows ali com o Alisson Diniz. Mas aquela coisa também que o meu open mic era o show que a gente tinha inventado, era o nosso open mic, sabe? Era muito louco isso. E aí eu fui com o cu na mão, falei, beleza, veste a carapuça aí de ator, não sei o que, de descolado, e vai dar o texto. E eu comecei a dar texto e o povo começou a rir. E eu achei muito estranho. E aí meio que eu comecei a constatar realmente, como dizem que o público curitibano é exigente, que o povo vem testar peça em Curitiba, porque muita coisa que eu percebi, que eu já consegui perceber estando em São Paulo, que não funciona em Curitiba, parece que o povo de São Paulo é mais aberto e entra mais e curte mais, sabe? O curitibano parece que você tem que se rasgar inteiro para fazer graça. E aí eu fiz um negócio tudo com o cu na mão, que eu tinha um texto, mas não era tão lapidado assim, e as pessoas riram. Aí mas stand-up é uma coisa que sempre tive dificuldade em fazer, assim, sabe? É uma das coisas que eu tentei, mas me sentia mais confortável atrás do personagem. Ô, Marcão, é mais difícil fazer 15 minutos de stand-up ou ficar 4 dias na montanha? Vamos entrar na parte mística do encontro agora. Esses dois aí. Meu Deus do céu. Mas aqui Não, ninguém os 4 dias na vai montanha. entender nada, né? Ninguém vai entender nada do que eu tô falando aqui. Não, mas faz a diferença para vocês, ajudou a formar vocês. Esse É, contato porque... com o universo indígena, dos rituais indígenas. Exato, a gente tem essa história em comum aí, né? Com o movimento xamânico, né? Ali do sul, ali, de uma galerinha, uma mistura de gente branca que recebeu autorização dos povos originários para tocar com rituais, com cerimônias, e que também agrega tanto os povos dos Lakota quanto os Guaranis e tal, um movimento muito bonito, pessoal do Fogo Sagrado do Brasil, que inclusive tem um episódio do podcast aqui com o Stan, o cara do tambor, incrível. A gente trocou uma ideia já sobre a busca da visão e tudo mais. E eu e o Marcão, a gente fez a busca da visão, que é uma cerimônia onde você vai para uma montanha e você fica alguns dias lá em jejum total, sem comer, sem falar e sem beber, né? E aí o Marcão embarcou nessa parada aí também, né? E foi muito legal, cara. A montanha era um negócio incrível, assim. Mas eu tô zoando, é uma zoeira com o Marcão, tá? Porque ele ficou 2 dias e eu dei muita risada, porque depois que eu desci, falando com o Marcão assim, e aí, Marcão, não sei o quê. Aí ele, cara, eu não me aguento, não, ficar comigo mesmo lá, sozinho. Não dá para, eu não me suporto. Não, e olha que
para a história, a gente diz que foram 2 dias, porque estava chovendo muito no primeiro dia, a gente ficou numa base ali, mas já em silêncio e tal, mas tinha mais gente perto, né? E para quem não sabe, a proposta da Busca da Visão é você ficar no meio da montanha, sem água, sem comida, por 4 dias, para quem está começando, e aí com fome, com sede, tendo que cagar e limpar com a própria cueca, que você achava lá um pedaço de cueca suja lá de gente de anos anteriores no meio do caminho. E aí, então, como choveu muito, a gente acabou subindo no segundo dia, né? E aí eu passei aquela noite só quando amanheceu, falei, não aguento. Não tinha um tédio. Uma coisa interessante foi dormir perto do Mar Araucária, se olhar para cima, aquela copa linda do Araucária, o céu estrelado, meu travesseiro era uma pedra, mas não podia levar um livro, nada, né? Era você com você mesmo. Aí chegou uma hora que enjoei de ficar vendo formiguinha passar, aranha, não sei o quê, e, nossa, eu era insuportável naquela época, eu não me aguentei mesmo. Desci, eu falei, eu vou ficar mais 2 dias para mostrar para os outros que eu fiquei aqui 2 dias. Não, sou muito chato, credo. E desci, não aguentei, não. Mas o legal também é que não tem pressão nenhuma, entende? A pessoa, se ela quiser subir, ficar meia hora e descer, é isso, tá tudo certo. Cada um tem seu caminho, faz o que quer, não tem uma medalha, não tem um prêmio, entendeu? Todo mundo é tratado da mesma maneira, assim, ninguém em nenhum momento vira pro Marcão, seu perdedor, seu bosta, você não é o exército, entendeu? Mas o Marcão merecia isso. O Marcão merecia isso. Faltou o Fábio ficou um mato, 7 sabe? dias, 7 dias. Não, 7, eu fiz os 4 anos, né? Eu fiquei 13, pô. Eu fiz toda a cerimônia, né? Porra, você ficou 13. E daí, você se suportou? Foi tranquilo para você os 13 dias? Você não pode falar também. Eles não podem nem falar com você, né, cara? Cara, é bem foda, assim, na real, né? É bem chato mesmo, é bem... mas a sensação de concluir, cara, foi muito incrível, assim, a sensação de se provar ali, falar, sem caralho, água? isso... 13 dias sem água? Você recebe um pouco de água e um pouco de comida no 4º dia, no 7º dia. Peiote. É uma água que tem um pouquinho de peiote, né? É uma água... Inclusive, a água é ruim, né? Porque ela tem um puta gosto ruim do caralho, com um pouco de peiote. Então, eu lembro até hoje de receber a garrafa depois do 2 litrão. No segundo ano você fica 7 dias, né? Foi, eu acho que o ano que o Marcão fez os 4 dias, eu fiz os 7, né? Aí... Isso. E aí, cara, eu recebi a garrafa e veio dentro de uma garrafa PET verde, então você não via a cor, né, da água. E a água, com certeza, ela estava meio turva porque ela estava misturada com... Meu irmão, eu virei aquilo ali, assim, numa sede de 4 dias. Aí veio um puta gosto ruim do caralho. Eu achei que eu ia beber água limpa, assim, pô. Falei, puta que pariu. Ali Água você suja. teve que estar de novo. Não, cara, foi foda. E o engraçado foi a história do tatu também, né? Que acho que já era o 10º dia, cara. Já tava fraco, assim. Nossa, você é magro e, tipo, encolhido com frio, assim, deitado. Aí tava uma tarde sinistra, assim, com névoa, frio, assim, tudo meio fechado. Aí, cara, começa a ouvir um puta barulho, assim, no meio do mato, depois de vários dias, né, sem nada acontecer, você começa a ouvir um barulho, e depois de muitos dias lá no mato, você realmente muda a sua noção com o espaço em relação aos sons, né, porque você começa a identificar... você começa a identificar qual barulho, tipo assim, merece a sua atenção, né? Do tipo, o que é perigoso, o que não é perigoso. Porque no começo você acha que qualquer coisa é... Meu Deus do céu, tá vindo... Não, é árvore, é não sei o quê, tá. E aí, meu irmão, nesse dia eu falei, tá, agora de fato tá vindo uma coisa
tá se aproximando e, tipo, fudeu, assim, fudeu, porque é um negócio que faz muito barulho, tem uma respiração forte, é grande, e eu tava deitado e tava vindo pelas minhas costas, velho. E eu morrendo de medo, meu irmão, eu comecei a tremer, eu travei de medo, assim, eu travei de medo, falei, tá, é isso, adeus, valeu, já era, eu achando que era uma onça, né, porque na região tem puma, né, e aí, cara, era um puta tatu gigante, eu nunca vi um tatu tão grande, assim, um puta tatu enorme. Sério? E aí ele parou, cara, assim, 1 metro de mim, assim, parou da minha frente. E aí ele parou e olhou para mim. Foi muito engraçado. Eu tava ali, assim, tipo, cara, e ele parou. E conversou comigo. Disse E uma seguiu, frase. velho. Parou, olhou e seguiu. E aí eu fiquei maravilhado, caralho, tá tudo, não sei o quê. E aí deu, sei lá quanto tempo depois, ele voltou pelo exato mesmo caminho que ele foi, aí parou de novo, olhou de novo, do tipo, tá, você não é um predador, né? Eu não sei que porra que é que você tá fazendo aqui, mas eu acho que não Ele apresenta... ali. Todo ano ele encontra alguém, ele vai lá, não é possível que esse cara tá aí ainda, né? Tá aí ainda, né, bicho? E segue a vida dele. O Vai viver Tatu tua vida. é o puta bicho trabalhador, né? Fica vendo esses vagabundos aí. Os caras aí não fazem nada e acham que estão fazendo alguma coisa. Ele lá cavando o buraco dele, comendo umas coisinhas. Exatamente. Falando em bicho, uma das coisas mais legais para mim nesses tempos agora é visitar o Instituto Onça Pintada. Hoje teve um videozinho que era de um tamanduá bebê com uma onça bebê, os dois juntinhos, no mesmo lugar. Assim. Putz, é muito... o tamanduá ficava fazendo carinho com o bico dele, mas dentro da orelha da oncinha. É bem legal. Instituto Hospital dá um alívio. @ Instituto Onça Pintada também, não é isso? Como que é o Instagram dele? Família Animal, se você for procurar no YouTube, acho que família é o mesmo é o pai, a mãe, e o filho e os funcionários. É um puta trabalho que eles fazem lá em Goiás. Tem onça, tem tucano, mas eles têm uma relação de afeto que parece uma Arca de Noé. Tem o lobo-guará, tem uma onça parda, tem um gato que se chama gato morisco, que é só do Cerrado. Eles dançam igual o Michael Jackson. Ele vai para trás e faz assim. Ai, é muito legal. Sensacional. Para escapar da política, né? É lá no Instituto Onça Pintada. Boa. Tem que falar. Essa live você precisa falar da história de vida do Marcão, porque o Marcão não foi só esse sucesso lá de 2, 3 anos no Beto Carreiro. Olha que eu tenho a biografia não autorizada salvada no Word, hein, Silveira? É um dramático dele, né? Eu achei que o mais dramático dele era trabalhar no Beto Carreiro, mas não, conseguiu se superar. Não, ele ainda vai para Record. Ele ainda vai para Record. Não, mas o Marcão... Falando em... Não, diga. Não, fala aí. Não, eu lembrei, o Fábio falou alguma coisa, deu umas cortadas aqui, mas acho que estava zoando. Eu estava lembrando de que, quando eu estava aí em São Paulo, eu fui participar de programas de improviso, e, cara, eu fui no quinta categoria, a minha participação foi a última, acabou o programa, nunca teve mais. Aí, eu fui convidado para o Piadaria. A minha participação foi a última, o último programa, nunca mais teve Piadaria na Mix TV. Eu fui para o programa do Raul Gil, numa competição de improvisação. Nem foi pro ar. Assim, também acabou o quadro de improviso. Mas, porra, onde eu vou ver essa bagaça? Esse é o Maurício Meirelles do improviso, Marcão. Meu Deus do céu. Tá durando porque ele não tem como cair mais agora. Mas tá, alguém viu o programa dele? Ele tem um programa? Tem ainda? Na Rede TV, um programa de entrevista. Porque ele foi assim, acabou sem que ser. Foi pro vídeo show, acabou o vídeo show. Teve mais um que ele foi e acabou também, agora não lembro. 3 programas que acabaram.
O CQC, ele foi e acabou. Ele foi pro video show acabou. O vídeo show que tinha 30 anos praticamente de existência, né? Mas teve mais um que ele acabou. Olha, eu acho que a gente tinha que promover um encontro de Maurício Meirelles com Marcão Freire e para eles bolarem um projeto e ver o que acontece. Vai se chamar Fechando a Bodega. Levar ele no Siqueira Júnior, no Silvio Santos para acabar com o programa. Imagine, coitado. Marcão, o Fábio Silvestre estava querendo que você compartilhasse. Eu também quero, enfim, mas ele estava, acho que você não ouviu, estava puxando a bola para você compartilhar da sua história dramática, né? Porque tem algumas culturas aí estrangeiras, né? Que no teatro não fala merda, né? Fala quebra a perna, né? Break a leg. E aí o Marcão levou isso a sério demais, assim, né? E aí, se você puder compartilhar seu momento trágico aí, Marcão, porque isso dá audiência também, né? Então, fala para nós aí. Eu estava recém-casado, tinha ido para Argentina de lua de mel, fui conhecer Buenos Aires, voltei, porque no dia seguinte acabava as minhas férias e eu tinha que trabalhar no parque. Então, no dia seguinte que eu chego da Argentina e me arrumei, eu lembro que tinha comprado um short novo, bonito, uma camisa, estava com um vestuário todo novo, caro, todo arrumado, montei na minha moto e fui todo faceiro. Numa bela curva dentro do bairro, indo para o Beto Carreiro, um cara vem e, em vez de fazer a curva dele, ele passa reto de carro e me pega em cheio, tudo do lado esquerdo. Eu só lembro de ver um carro engrandecendo na minha frente, aquela coisa branca, e eu gritar, buzinar, frear, e só ver o mundo girar várias vezes, escutar barulho do meu corpo rolando em cima do capô, e cair debaixo de um carrinho de cachorro-quente. Fiquei prensado num carrinho, num negocinho de food truck, e caí, sei que eu caí ali, a primeira coisa que eu vi era uma roda, e a primeira coisa que eu escutei foi alguém falar, ih, morreu. E já veio alguém, e calma, fique quieto, não sei o quê. Eu lembro que eu sentia muita dor no quadril, pus a mão no meu joelho e não achei joelho, só achei um buraco. Puta que eu pariu, só que me faltava. Mas eu achei que tinha, devo ter quebrado ali, me levam para o hospital, engessa, daqui um mês estou de volta. E fiquei consciente, curtindo uma baita de uma dor, uns 25 minutos até o bombeiro chegar. Resumindo, eu tive um politraumatismo que esse acidente quebrou tornozelo, tíbia, fíbula, joelho, acetábulo, a cabeça do fêmur atravessou o acetábulo, assim, foi parar lá em cima. E então eu tive que fazer uma baita de um corte da cintura, nas nádegas ali, para abaixar o negócio, a cabeça do fêmur, quebrei o braço. Oi? Quantos fratores expostos foram? 1, 2, 3, 4, 5, foram 6 fraturas. Exposta foi tíbia, fíbula e una. E aí eu perdi muito sangue. Me deram umas 7, 8 bolsas de sangue e eu estava entrando em choque anafilático, que falam. Resumindo, quase morri. Meu primo, que morava aqui na região, foi lá depois com a minha esposa no hospital conversar com o médico. E aí, que hora que a gente pode vir amanhã para saber a notícia dele? O médico falou, cara, eu não sei nem se ele vai sobreviver essa noite. A gente vai tentar de tudo, mas eu te garanto que nem que vai sobreviver essa noite. Fiquei 4 dias em coma induzido, um total de 7 dias na UTI, e depois mais 18 dias no quarto, totalizando 28 dias. E aí eu tive que... penei muito, né? Porque não conseguia levantar da cama, a perna não dobrava, tinha que tomar banho no canil do cachorro,
porque não tinha como a cadeira de roda fazer a curva no banheiro, por causa da minha perna esticada. Aí ia lá, minha esposa me dá banho, meu pai veio com a minha mãe de Curitiba, enfiava a mangueirinha do chuveiro pela janelinha para me dar banho. Foi uns 3, 4 meses, assim, tomando banho no canil. E mexi em mim, eu chorava de dor, né? Graças a Deus, o negócio foi tão forte que eu acabei meio que, eu não sei, eu não queria ter noção da gravidade da coisa, eu meio que me fechei dentro de mim, assim, e não, eu ia para as consultas médicas, o médico falava, só escutava e acho que foi o que me ajudou a superar os anos iniciais ali, tipo, não focar no tamanho do estrago que tinha feito. E até hoje, tipo assim, às vezes eu não tenho noção do quão sortudo eu fui de estar aqui, sabe? Porque foi bem intenso. Hoje, graças a fisioterapias intensas e cirurgia atrás cirurgia, já estou caminhando com muleta e estou indo para largar a muleta, mas tive muita intercorrência de pegar bactéria e o osso que tinha estraçalhado, que a gente cortou um pedaço para fazer ele crescer, a bactéria comeu, tive que voltar tudo atrás, começar de novo. Foi bem chato, assim. Ainda faltam mais umas 2 cirurgias para eu fazer, porque na etapa final agora, que tinha osso novo, o médico falou para ir soltando carga devagarzinho para fortalecer, e acabou que a fíbula estava grudada na tíbia e o esforço fez ali entortar o osso e diminuiu 6 centímetros da minha perna. Então, eu tenho que fazer mais uma cirurgia para cortar ali, para recuperar 6 centímetros. E depois fazer uma cirurgia no tendão patelar, que ele ficou frouxo. Então, tirar tendão de uma outra perna para jogar para a perna esquerda e fazer um outro cortezinho num tendão lá do calcanho lá, que fiquei com um déficit de dorsiflexão também, chamado pé equino. Mas no mais, está tudo bem. Estou tranquilo. Irritaçãozinha no quadril, né? Tipo assim, eu vou sentar num restaurante, eu tenho que esticar a perna, assim, porque se eu dobro a perna, meu quadril, como ele está meio que em bloco, assim, eu não consigo alcançar a mesa. Eu tenho que pôr a perna para frente para chegar. Mas hoje levo super de boa, dirijo, tenho minha independência, faço meus corre e tal. E consegui superar isso, né? Ficava meio puto antes, que o povo ficava, nossa, que resiliência, que não sei o quê, né? E eu pensava, mal sabe eles que eu tô numa puta de uma depressão, tentando não enxergar o negócio, né? Mas hoje eu perdoei, inclusive, o cara, né? Nunca ouvi e tal, quem tinha contato com o filho dele era minha esposa, mas eu consegui perdoar. Estava conversando contigo aquele dia na live lá, que você abriu, que foi ótimo para eu trabalhar minha espiritualidade, autoconhecimento, assim. Eu acho que eu evoluí, coisa que provavelmente eu não evoluiria nessa encarnação ainda. Então, teve sim as suas benesses, né? Os seus aprendizados. E para contar uma para o Fábio Silvestre, que não sabe, para quem está escutando também, que eu já comentei contigo, Silvestre, tem um amigo meu aqui que é médium, e aí, um período depois do acidente, ele veio me contar que esse acidente, o cara que me atropelou, era um cobrador de uma vida passada, que veio para essa vida para me cobrar algo que eu fiz para ele. E ali foi meio que um acerto de contas, acredita? Você viu o quanto você já não fez de mal para os outros, né, Masculino? Há muito tempo você... já é de vida passada a tua maldade. Não é de agora. Eu espero que eu já pago nessa vida. Peguei Covid também, no começo do Covid, fiquei meio com o cu na mão, falei, não, mas depois dessa que me aconteceu de praticamente morrer, não é um Covid que vai me levar, né? Mas eu fiquei com essa, caraca, tô pagando alguma... Eu acredito nessas coisas, sabe? Fiz alguma coisa para alguém aí, o cara veio me cobrar, foi feio o negócio aí. Então, tá pago. 2 anos usando ferro na perna, né?
Aqueles ferros. 2 anos e meio com fixador externo na perna. Tirei em março agora. Caralho, mano. Caralho, Marcão. Cara, ouvindo você, Marcão, cara, meu irmão, assim, é muito inacreditável, porque ao mesmo tempo eu tô aqui te ouvindo, né, te vendo, não sei o quê, e é o Marcão, tá ligado? É o mesmo Marcão que eu conheço, que eu sempre conheci, tal, e eu acho isso também fantástico, assim, a sua serenidade, sacou? Com isso, e é como, não sei, é como se não tivesse acontecido, entendeu? Tipo assim, passou, né? Você tá em outra fase, você tá resolvido com o negócio, isso é muito louco, velho. Impressionante, cara, é impressionante. A gente tem o Marcão como exemplo, tem o Fagner Zadra como exemplo também, que o humor nos dois ajudou muito, por mais que óbvio que tem a depressão, que cai lá embaixo, mas o humor ajudou muito, porque o humor é uma forma de ver a vida também. E que tem gente que não aguentaria, eu sou um cara que não sei se aguentaria tanto, porque eu tenho essa tendência depressiva muito fácil, embora tenha humor também. Mas no caso do Marcão e do Fagner Zadra, o humor ajudou a preservar, a superar isso que eles passaram, né? O Fagner Zadra, para quem não sabe, está ouvindo, é um amigo nosso que num festival de Curitiba, durante a festa de abertura do festival, caiu uma parte do cenário exatamente na cabeça dele, ou seja, pegou bem acho que foi a C2, C3, C4, C5, não sei, ele rompeu uma parte da cervical e daí ficou tetraplégico, por questão de segundos, assim, que é uma coisa bem pesada. E a gente sempre se encontra, ele fez shows depois, se recuperou na cadeira de rodas, ele é super ativo, ele ganha dinheiro trabalhando com evento, com show, entende? É um cara que manteve a vida dele, apesar de toda essa impossibilidade que ele levou. Muito por isso do humor, e o Marcão também tem isso, ou seja, o humor nos preserva, é uma filosofia de vida, é um modo de enxergar a vida, através da lente do humor. Não tem como voltar atrás, né? Você vai fazer o quê? Né? Você aprende que tem coisas que estão fora do teu controle, do teu domínio, né? O que eu mais escutava moto é foda, né? Porque você é o para-choque, né? Porque não aguentava mais usar. Estava pensando até em tatuar na perna. Sim, foi. Porque todo mundo olhava para mim e falava, foi moto? Mas aí eu dizia, você pode estar andando a pé na calçada e vir um carro desgovernado e te pegar. Não é questão de ser moto, não ser moto. Então, tem coisas que fogem do nosso domínio e que você vai culpar o quê? Vai fazer o quê? Acontece, né? Algum motivo tem. E creio que, tanto como aconteceu comigo, o Fábio também teve os seus crescimentos como pessoa e tirou grandes lições disso também. Agora, se foi alguma coisa que ele fez para alguém em outra vida, aí acho que foi um pouquinho mais pesado que a minha. O cara não mirou direito em mim. Porque eu passei perto da portinha do céu ali. O do Fagner foi um anjo exterminador que veio e mirou em você para acertar mesmo. No caso do Fagner, o planejamento foi sem usar nenhum anjo. Ele resolveu ir no banheiro, alguma coisa assim, né? Tipo, antes de começar, vou ali no banheiro e passando ali, cai esse bloco em cima dele. Era um cenário que era de isopor, eles cobriram com gesso para poder ficar mais sustentável lá em cima, só que ele ficou com 30 quilos. Só que 30 quilos caindo, sei lá, de 5 metros de altura, vira meia tonelada. É maluco, se alguém para ele e pergunta assim, Fagner, você fez isso? E isso muda, né? Eu comecei a pensar cada coisinha que eu fiz naquele dia que contribuiu para eu cruzar o caminho daquele cara, desde demorar um tempo a mais para passar um gel no cabelo, cadarço que eu amarrei, levei tanto tempo, sabe? Aquela coisa assim, tipo, eu fui dar água para os cachorros antes de sair de casa. Puta merda, fiquei pensando. Aí você começa a enlouquecer. Putz, se eu não tivesse feito isso, eu ia ganhar ali 30 segundos, não ia acontecer, não sei o quê, mas não adianta, né? Avião que não é uma coisa só que leva a um acidente assim, são vários fatores assim. Mas na dúvida, galera, eu acho que a lição que fica deixa os cachorros se virar, mano. Não dá água para cachorro, não. Não, o que fica de lição é que não dá para andar de moto porque tua perna é o para-choque.
Depois dessa, muito bem, eu conversei aqui com o Fábio Silvestre e Marcão Freire. E aí você finaliza agora, Fábio. Fecha lá em cima, Olins. É isso mesmo, mas eu ia fechar mesmo. Eu conversei aqui com o Fábio Silvestre e Marcão Freire, eles são grandes amigos, cara, e foi muito legal ter esse papo, e quero agradecer de novo pelo tempo, pela disponibilidade de vocês de estarem aqui. E Nico, nosso editor, mano, vai dar um trabalhinho aí esse episódio. Não, manda ele ligar para o Fábio depois e fazer o Fábio fazer um off para ele poder jogar em cima. Cara, que caiu, voltou, aí o microfone dava uns ruins, mas, Nicão, vamos tentar deixar o mais dinâmico possível aí dentro do que dá. Mas... Oi, Fábio, desculpa. Não, deixa com 30 minutos que vai dar tudo certo. Mas isso é problema do Nico agora, nosso editor. Nicão, Deus te ajude. Eu não te pago bem, eu sei que não. Se você quiser um pouco a mais para esse episódio, a gente negocia. E eu conversei aqui com o Fábio Silvestre e com o Marcão Freire, dois ótimos atores, comediantes e ótimos amigos. Foi muito legal, espero que vocês tenham gostado. Procurem eles aí nas redes sociais, sigam eles. Eles já vão falar aí onde encontrar o Instagram, ou sei lá o quê, enfim. Se você quiser aprender a domar cavalos, o Marcão pode dar essa oficina. Improvisação domando cavalos, né? Ele tem esse workshop que ninguém mais tem no mundo inteiro. E o Fábio Silvestre tem o workshop Bullying com amigos acidentados, né, que também é muito específico, como fazer o humor além do limite, né? Então, podem achar... barreira. E, galera, obrigado, foi muito legal. Se quiserem deixar os recados aí, enfim, fique à vontade. Marcão, por favor, Marcão. Então, eu estou afastado pelo INSS ultimamente, né, e estou me descobrindo pintor. Inclusive, tem umas obras minhas aqui que eu comecei a fazer. E estou começando a postar o resultado de algumas coisas no Instagram e tal, e estou pensando em trabalhar mais esse lado enquanto eu estou nesse período de término de recuperação. Então, meu Instagram é Marcão Oficial, Marcão com 2 letras Cs, e é isso. Hoje em dia é Instagram, né? Pô, perfeito, cara. Marcão E Oficial. as suas obras, você vende? Como é que é? Você está postando? Dá para o pessoal? Não sei, como é que é isso? Cara, começou com uma coisa muito despretensiosa, tipo um hobby, assim, mas a ideia é começar a criar. Eu tenho um quadro aqui que eu fiz esses dias, que eu postei, a última postagem que está lá no meu feed, que eu simplesmente peguei umas tintas, que inclusive eu herdei do Marcos Freitas, o Palhaço Fidalgo, falecido, a esposa dele me deu, e comecei a pintar despretensiosamente. Surgiu uma figura ali que é uma mulher deitada com os olhos fechados, uma lua atrás, gigante. Tá lá atrás, lá. Saiu isso aqui, cara. E aí eu gostei da ideia, sabe? De você pegar alguma coisa e você meio que captar alguma coisa que está no ar aí e deixar fluir uma energia sem tentar influenciar na obra. E surgiu essa pessoa com esse semblante calmo, assim, sereno. E eu, então, quero começar a apostar nisso, de me deixar a intuição pegar no pincel, sabe? E ver o que sai dali, tentando não intervir no resultado final. Que legal, Marcão mano. Oficial. Muito legal. De novo, essa coisa do não ficar no controle, né? Deixa fluir, deixa E rolar tem e muito da tal. improvisação também, né? De você soltar, você aceitar o que está saindo dali. Eu quis muito impor a minha vontade uma hora que eu fiquei puto com ela dormindo ali, porque como eu via que era algo intuitivo, eu falei, meu Deus, sabe que sou eu ali que estou dormindo e no princípio a lua era um sol, sabe? Eu já queria botar um despertador embaixo, pintar um despertador para ver se ela acordava e não sei o quê.
E eu larguei minha mão, falei, não tem nada a ver com o despertador. E foi coberto aquele despertador com a tinta ali. E parecia que eu estava psicografando um negócio. É muito louco, cara, muito interessante, assim. Você soltar o freio mesmo e aceitar o que vem. Gostei, e aí eu pretendo explorar mais isso, ver onde é que chegamos. Demais, mano, demais. Fábio Silvestre. Muito bem. Depois de ver a pintura da Yoko Ono que o Marcão fez, nesse processo de improvisação... Já chamaram ela de Cher também. Eu me despedi dessa conversa entre amigos, assim, não sei se para quem vai ouvir vai ser tão divertido, para a gente é bom, relembra um monte de coisa, assim. Eu vou ser mais fácil de ser achado no Instagram, assim, eu tenho um Facebook pessoal, mas que é bem pessoal, assim, cabem só 5.000 pessoas lá e não tem como colocar mais gente, não vou abrir. Tem mais 4.000 vagas apenas. No Instagram, na Fábio Silvestre, que você eu. Eu tenho muitos homônimos na vida, assim. Tem um Fábio Silvestre, quando eu estou numa fase não muito boa, pensando na vida, tem um Fábio Silvestre, sem underline, que ele é fotógrafo na Austrália, ele é brasileiro, e fotógrafo só de surf, de grandes ondas, de mares azuis, assim. E eu sinto como se eu tivesse uma vida alternativa, assim, uma vida paralela, que é de um fotógrafo de surf na Austrália, e daí eu fico bem. Ele também já levou susto quando me viu no Faustão, na primeira vez que eu participei, ele escutou Fábio Silvestre, e quando viu era uma outra pessoa. Homônimos ainda são uma coisa estranha, tem muita cara de mundo paralelo. Mas vocês me acham no Instagram, lá tem nomes das minhas postagens sobre trabalho, sobre o que eu tenho feito em TV, em cinema. Infelizmente a gente está sem palcos, mas eu estou muito voltado para o audiovisual ultimamente, assim. Então lá tem muito disso, pode me acompanhar. Obrigado, Fábio, prazer sempre falar contigo. Marcão também. Obrigado vocês, foi sensacional. Só descobri agora que se desligar, se deixasse só o seu microfone aberto quando você falasse, acho que não dava esse negócio aí, Fábio, que tá dando agora. Então, agora, enfim, mas é isso. Acontece, o meu podcast é muito precário ainda, gente, é muito Zoom, né? Fazendo pelo Zoom é muito vagabundagem, né? O pessoal que fica em estúdio aí, aquela coisa bonita, tal. Mas a gente vai como dá, quando tiver mais verba, a gente melhora as partes técnicas. e eu tô adorando fazer, é uma desculpa também para ver os amigos e conversar, na verdade, e a gente tem sorte de ter algumas pessoas que gostam de ouvir, né? Então, obrigado vocês que estão ouvindo aí. Toda semana tem episódio novo, e já passamos dos 60 aí, eu comecei o podcast antes da pandemia, né? E depois todo mundo tinha também podcast, todo mundo tem, mas eu tô na onda aí, tô adorando. Obrigado, até semana que vem, tem mais. Beijos, Marcão Freire e Fábio Silvestre, foi muito legal. Beijo, tchau, gente, valeu.